O vídeo de hoje eu vou falar sobre a fimose. Você sabe o que é fimose? Você já teve fimose? Tem fimose? Vou te contar o que é a fimose, quais os graus de fimose, quem precisa operar a fimose, se a fimose sempre precisa ser operada. Então fica comigo que eu vou discutir esse tema bastante corriqueiro no consultório do urologista. Meu nome é Pedro Padovani, sou médico urologista aqui em São Paulo, atendo pacientes de urologia geral, uro-oncologia e andrologia. O que é a fimose? A fimose nada mais é do que a dificuldade de expor a glande, que é a cabeça do pênis. E a fimose ela é dividida em 5 graus, de 1 até 5. O grau 1 é aquele onde você consegue pôr a cabeça da glande a cabeça do pênis para fora, mas fica um estreitamento, o pênis fica parecendo uma ampulheta. E conforme os graus vão aumentando, essa dificuldade de exposição é maior até aquele paciente que não consegue puxar nada, nunca viu a cabeça do pênis. Então esses pacientes precisam sim operar a fimose, que nada mais é do que retirar o excesso da pele, o excesso do prepúcio. E quais são esses pacientes que precisam operar fimose? Quem são esses pacientes? Fimose é uma cirurgia só de criancinha? Paciente adulto ou mais velho precisa operar fimose? Então, vou explicar essas diferenças para você e você vai entender quem são esses pacientes que se beneficiam da cirurgia da fimose. A primeira indicação de cirurgia da fimose é a da infância, é a que todo mundo mais conhece, né? O menininho nasceu ali e fala, ele tem fimose, vai operar da fimose, não rasgou a fimose, não estourou a fimose, que é um termo mais leigo de falar, né? Na infância, a gente vai fazendo algumas massagens, tentando expor a glande e muitos pacientes aí, crianças, conseguem realmente expor a glande, a fimose realmente dilata, dissolve, entre aspas, e ele não vai ter nenhum problema ao longo da vida, né? Mas algumas crianças têm um grau 4, um grau 5 de fimose que realmente precisam operar. Então a infância é a principal indicação, esses pacientes normalmente são operados por um urologista experiente em cirurgia pediátrica ou até por um cirurgião pediátrico, com algumas técnicas, né? O Plastibell ou a cirurgia mais tradicional onde a gente corta e costura. Então, a criança é um dos pacientes aí que são mais beneficiados e a maioria dos pacientes que são operados da fimose. Mas também existem os pacientes adultos que precisam operar da fimose. E aí, basicamente, são dois pacientes. Os pacientes diabéticos. O diabetes, ele causa uma inflamação que a gente chama de bala no post-it. E essa inflamação, o paciente ele vai ter inflamação e cicatrização. Inflamação e cicatrização. E isso vai causando um espessamento da pele do prepúcio. E esse espessamento vai causando um anel de constrição que vai impedir o paciente de expor a glande e de limpar o pênis e de lavar o pênis. Então é muito comum no consultório a gente pegar pacientes aí de meia idade, 45, 50, 60 anos, até chegando na terceira idade, que fala, doutor, mas eu vou ter que operar isso mesmo depois de velho? Isso aí não é uma cirurgia de criança? Pois é, precisa operar depois de velho, né? Porque a higienização da glande, a exposição da glande é muito importante para prevenir doenças futuras, até câncer de pênis, se você não tem uma higienização adequada da glande. Então, o segundo grupo de paciente que é muito comum no consultório a gente operar são os pacientes aí sim, de meia idade e principalmente pacientes diabéticos, né? Ou pacientes até que não têm diabetes, mas que por hábitos de vida aí de uma higiene precária ou eventualmente até aleatoriamente começam a ter balanites de repetição com essa cicatrização, com essa inflamação do prepúcio. Então, esses pacientes são muito beneficiados da cirurgia de postectomia. Acabei não falando o nome, a cirurgia da fimose, o nome técnico é postectomia. Então, esses pacientes se beneficiam sim da cirurgia da retirada do excesso de prepúcio para a higienização melhor da glande. E aí uma terceira causa também que alguns pacientes, não é tão comum, mas que alguns pacientes procuram um consultório para fazer a cirurgia da fimose é por estética. O paciente ele tem um excesso de prepúcio, uma pele muito redundante, aquilo incomoda ele até tem uma higienização boa, mas sei lá, às vezes teve um relacionamento com alguém que comentou, aquilo deixou ele meio avexado, então os pacientes vêm questionando sobre a estética. Tem que ser muito bem discutido com o paciente fazer cirurgia de fimose por estética, porque quando a gente retira o excesso de prepúcio, o paciente estava acostumado a ter uma glande mais coberta, então quando você tira ele tem uma sensibilidade um pouquinho mais exacerbada, isso leva um tempo até ele acostumar. E a estética, você tira o excesso de prepúcio, mas pode ter uma cicatriz da cirurgia. Então, às vezes, pacientes que são muito ansiosos em relação à sua estética, em relação a como vai ficar essa cirurgia, tem que ser muito bem discutido, porque fica, assim, uma pequena cicatriz, a variar de paciente para paciente, dependendo de como o seu organismo reage ao processo cicatricial, mas a estética também é uma das indicações de operar fimose, tá? E como é a cirurgia em si? Como é que a gente opera? A cirurgia a gente faz em ambiente, dá para fazer em ambiente ambulatorial, com anestesia local. Eu, particularmente, não gosto, porque alguns pacientes sentem desconforto, preferem ser sedados,
sedados, ser anestesiados. Então eu levo os meus pacientes para o hospital, eles recebem uma sedação, eles dormem e eu faço uma anestesia local. A cirurgia consiste em retirar todo o excesso de pele. Se o paciente tem o freio curto, também a gente corta o freio para a glândula, para a cabeça do pênis ficar toda esticada, sem aquela cabeça que vai para baixo quando a gente puxa o pênis, quando a gente puxa a pele para baixo. E a gente faz uma costura com todos os pontinhos aqui, juntando as duas peles que foram retiradas. E esse anel de fimose ou esse excesso de prepúcio com as inflamações e as infecções é retirado. A gente pode mandar para biópsia também, para confirmar essa bananite, ou eventualmente se tem verrugas ou suspeita de câncer, a gente manda para biópsia. E esse paciente fica com um curativo durante 24 horas, que é retirado na manhã do dia seguinte. Em casa, esse paciente faz uma higiene com sabão neutro, passa uma pomada antibacteriana, faz uso de anti-inflamatórios. E eu também gosto de pedir para os pacientes fazerem compressa de gelo nos primeiros 3 dias. Isso diminui o edema do pênis, diminui o hematoma. Um retorno em 7 dias é sempre mandatório no consultório, para a gente ver um pós-operatório de 1 semana. E as orientações de repouso a gente vai liberando o paciente, pelo menos para andar atividades corriqueiras ao longo desse primeiro mês. Um retorno com 4 semanas um pouquinho mais tardio. A maioria dos pontos caem sozinhos em 7 a 10 dias. E esse paciente com 1 mês já está liberado para quase todas as atividades rotineiras. Só a parte sexual que eu prefiro esperar até umas 6 semanas para o paciente voltar a ter atividades sexuais com segurança. E é isso, a fimose tem uma estética no pênis. Eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo que eu tenho sobre formato de pênis, tamanho de pênis. Me conta aí se você tem fimose, já operou da fimose, qual que é a sua história em relação a isso. Valeu, pessoal, obrigado.